oportunidade para a nossa irmã Assunção também falar do amor do Senhor. Abençoa, Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria poder estar aqui na casa do Senhor, podendo louvar e agradecer o nome santo do Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida dos meus. Gostaria de estar louvando o Senhor com o hino 171. Peço que a igreja me ajude, amém? louvando também o nome do Senhor, ou dando testemunho para a glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja
o nome do Senhor. A obra do Senhor, ela não pode parar, né, irmãos? Se parar, vai ficar feio o negócio, né? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, louvando a Ele com o hino 15. Os irmãos me ajudam, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por esse ano que está se findando, porque eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me dado força para me caminhar, o Senhor tem me ajudado em tudo que eu tenho passado, o Senhor tem vencido por mim. E cada dia, com certeza, Ele vai vencer na nossa vida, amém? Os irmãos me ajudem comigo aqui. O conselho nele perdido vai ter, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua cruz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas Jesus converti, confessei que não vi ao Senhor que foi morrer na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua cruz. Mas um dia senti meu pecado perdi, sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus fez comigo, e abrigo seguro dele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua cruz. Amiguoso então esse meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Eu agradeço a oportunidade também. As palmas logo, Senhor Jesus, né? A nossa irmã Bel também. Isso. Agradecendo a Deus por mais um ano de vitória que o Senhor concedeu. Porque cada um de nós tem vitória para contar, tem bênção nessa noite também.
127, amém? O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem a salvação participar. Fala-me.
mais glorioso, né? A nossa irmã Carmosa também vai agradecer ao Senhor. Interessante, né? Hoje nós só temos criança aqui, né? Não é? É verdade. A paz do Senhor para a igreja. Eu vou louvar o Senhor comigo. Os irmãos que estiverem me ajudam. Tá? Não sei se eu não consigo. Se vocês me acompanham, é bom, né? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que ele apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que ele apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Eu agradeço a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas e irá fazer muito mais. Aleluia, Jesus. Amém? Aí no fundo, um dos três irmãos quer agradecer a Deus nesta noite? Pode vir, irmão, em nome de Jesus. Vamos louvar a Jeová nesta noite. Aleluia. Grande Deus. Agradecido o teu nome, Senhor. Só a igreja para falar o Senhor. Deixa eu só uma passagem aqui. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mais um ano, né? Chega a semana de Natal, tudo esse momento que todas as famílias se confraternizam, mas nós sabemos que não é só esse dia que a gente deve lembrar o nosso Senhor. Nós, como cristãos, todos os dias a gente tem esse reconhecimento de tudo que Ele fez através do seu nascimento, que veio ao mundo, né? E essa passagem foi escrita, foi revelada ao profeta Isaías 700 anos antes do seu nascimento. Então, tudo que sai da boca de Deus prospera e vai cumprir. Então, a gente possa permanecer na presença dele, não só esse ano, mas todos os anos. Sim, agradeço também. E tudo que ele tem feito no trabalho, né? Que trabalha em liderança, então todo ano a gente tem uma meta para atingir, graças a Deus.
exatamente a igreja também está acontecendo também, a gente conseguiu atingir a meta, e tudo para honrar e glória do Senhor. Muita luta, muito trabalho, muita oração, perseguições também, mas no final a vitória é certa. Amém? Eu explicarei essa oportunidade em nome de Jesus. Nós não podemos perder a nossa fé, perder a nossa confiança, né? Eu estava hoje contando para as meninas, para a Adriana, para a Isabel, que eu estava na minha casa ontem e eu liguei para a Isabel. Eu falei, Isabel, eu estou aqui, como é que vai ser lá, né? Aquela conversa toda do nosso trabalho, né? E aí bateram palma. Aí eu falei para a Isabel, eu vou ter que desligar porque estão batendo palma justo agora que eu estou conversando com você no telefone. Aí, para você não ter, eu estava meditando durante o meu trabalho. Eu falei, Jesus, eu trabalhei o ano inteirinho e eu não ganhei nenhuma lembrancinha. Presta atenção. Então, aí fui ligar para Isabel. E durante esse pensamento, me vinha aquele: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova. E aí eu fui cantando ali sozinha e fui ligar para Isabel. E aí bate palma. Aí eu fui atender o C10. Você não pode imaginar que eu ganhei um presente vindo pelo correio? O moço deu tanta risada. Ele falou assim: é aqui que mora o Gabriel e a dona Isabel? Eu falei, é eu mesmo. E ele me entregou um saco com 2 presentes dentro. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que fazer o que diante de Deus, irmão? Agradecer a Ele. Por quê? Porque os nossos sonhos, ele pode ser o menor que seja, mas é o meu sonho, é o seu sonho, é o seu sonho, é o seu sonho. Então aí eu trabalhando ali, numa luta danada, que eu estava preocupada com o almoço de hoje, e me veio na mente, mas Jesus, tanto trabalho e eu não ganhei nada. E aí Jesus, para mostrar que Ele é fiel na minha vida e na vida de vocês, Ele me mandou aquele presente. Um cobertor que é uma coisa mais linda. Imagina só, num calor desse, né? Provando mesmo, aqui ó, fogo para tu aprender. E eu cheguei aqui hoje falando para Isabel, foi tão assim chocante para mim naquela hora, que eu falei para Isabel, já eu te ligo, porque tem alguém batendo palma no portão. Quando eu cheguei lá, era o Sedex me entregando um sacão bem grandão. Isso tudo, irmão, é para a honra e glória do Senhor Jesus, porque nós sabemos que essa história de Papai Noel não existe, né? Nós sabemos, né? Mas o Senhor quis me agradar nesse dia. Então eu agradeço a Deus por essa bênção que Ele me concedeu. Eu quero chamar a Ana Luísa, a Paula e a Daniela. Elas vão levar o Senhor com um hino aos olhos do Pai. Da igreja do Pai do Senhor. Amém.
bom? Nossa irmã Adriana também está com oportunidade. Abençoa, Jesus. Graças e paz a todos, irmãos. Vamos cantar um louvor por tudo que tens feito. Vou tentar louvar aqui que eu não posso forçar muito aqui a voz. Mas eu vou tentar louvar. Né? Porque Jesus é bom. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. tem dado graça e tem dado força, né? Eu não posso forçar muito a garganta, porque já me dá falta de ar, né? Não isso. Fiz exames também, não deu nada. Então, é espiritual. Então, os irmãos me ajudem em oração, né? Porque
porque é a batalha que a gente enfrenta, espiritual muito grande, e está na mão de Deus, né? Mas eu cada dia tenho sentido a mão de Deus, o mover de Deus sobre a minha vida. Então eu tenho motivo para louvar a Deus. E o Senhor fez uma promessa que o Senhor estaria me dando livramento de morte, tem dado, viu? Deus tem dado. Só Deus sabe que eu tenho passado, enfrentado aí na calada da madrugada. É, viu? Deus. Só de você saber que você tem que ficar dormir, tem que dormir sentado, porque não pode respirar direito. Mas o Senhor é Deus que nos garante a vitória. Glória a Deus. Uns dias para cá eu tenho sentido, depois que Deus tem ministrado, tenho notado pessoas para orar por mim, vindo aqui em casa. Eu tenho sentido a mão de Deus assim me guardando e me livrando mesmo da morte, viu, irmãos? Graças então, a Deus. Você está sentado aqui, não é em vão, valoriza. Viu? Valoriza, porque quando a gente está passando num processo, muitas vezes a gente quer fazer, quer falar, quer cantar, quer louvar, e muitas vezes não pode, mas mesmo assim não. Glória a Deus. Não para não, porque se o diabo quer parar, a gente não vai parar não. Nós vamos continuar, porque o Senhor é Deus e garante a vitória. Amém? Hoje foi feito um almoço aqui das crianças, não veio pouco das criancinhas, mas as crianças que estão aqui, ao finalizar de tudo, tem um monte de comida. Então os irmãos ficam aí, pode jantar, que vocês são crianças aqui hoje. Aleluia! Tá? Vocês são criancinha hoje aqui na presença de Deus. Então, finalizando tudo, ao finalizar tudo, os irmãos podem lá na cozinha, vai servir, tem macarrão, tem uma vez. A Bela, a Ana Maria correu bastante para isso, né? Para que hoje fizesse um almoço para as crianças, e nós como criancinha participamos. Glória a Deus. Então os irmãos podem participar depois, vão até a cozinha, tá? Vamos desfrutar lá da bênção, junto com as crianças que estão aqui. Glória a Deus, aleluia. Amém? Esse pedido também, novamente, do juvenil. Sou da igreja com a paz do Senhor. Som. De volta.
que o irmão Carlinhos está fazendo aniversário, né? Então ele vai ficar em pé e nós vamos orar por ele. O nosso irmão pastor Reginaldo vai orar por ele. Agradecer a Deus pela vida dele e por mais um ano de vida. Aleluia. Está tendo mais esposo? Nosso querido irmão está sendo privilegiado. Deus está concedendo mais um ano de vida para ele. Aleluia! Vamos orar, agradecendo pela vida dele e pedindo que o Senhor continue abençoando ele, como até aqui tem abençoado. Não é verdade? Amado e querido Deus, nós estamos te agradecendo por mais este ano de vida concedido pelo teu céu. Te agradecemos, Senhor, por ter ele, Senhor, junto conosco, louvando e bendizendo o teu santo nome. Ó Deus, multiplica, Senhor, os seus anos de vida, multiplica a sua saúde, a sua paz, o seu amor, a sua alegria e as vitórias da sua vida, Deus. Abençoa, Senhor, também a sua família, Deus, que possam se alegrar cada vez mais por ter ele contigo, ó Deus, e todos contigo, ó Deus. Nós te agradecemos por esta bênção, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Feliz aniversário, junto com os teus, muita felicidade, muita bênção do céu, que Deus resplandeça sobre ti a tua luz, que em toda a sua vida possas estar feliz com Jesus. Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade. Muitos anos com Cristo andar. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né? A nossa irmã Maria está com oportunidade. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Cada mais igreja não apareceu, né, irmão? Amém. Irmão, desde já, eu agradeço a vocês, né? Primeiramente a Deus, a vocês, porque vocês me ajudaram muito em oração. Glória a Deus. Aleluia. Deus te glória. Aleluia. Por isso eu estou aqui agradecendo pela tua vida. Aleluia. Ai, que primeiramente Deus, e abaixo de Deus, se não fosse as tuas orações. Aleluia. Amado, eu agradeço a Deus porque mais um ano Deus me concedeu mais essa vitória. É sobre estas crianças. Aleluia. Se não fosse a tua oração, nada eu podia fazer. Aleluia. Mas toda honra e toda glória do meu Deus. Meu Deus que me honrado, amada igreja. Aleluia. Eu tenho esse privilégio, né? De agradecer a Deus por mais um ano. Aleluia, na casa do meu Senhor, fazendo o que eu sou para Ele. Amada, também deste algo que eu faço, que se realiza todo ano, eu recebo vitória. Aleluia, eu recebi muita vitória durante este ano. Aquilo que eu pensava que era impossível para mim, mas para Deus não era, porque Ele foi meu juiz, Ele foi meu promotor. Eu também vou, quinta-feira, o presbítero Renato está fazendo um culto de ação de graça na minha casa, porque eu disse, Jesus, este ano eu vou dar um culto de ação de graça pela bênção recebida que tu me deste. Aleluia. Amado, eu agradeço essas irmãs, né? A irmã Maria sai no campo e o resto elas continuam a fazer.
Eu agradeço pela vida delas também. A irmã Isabel, essa outra irmã Isabel, a irmã Fátima, que não está presente agora à noite, a irmã Sueli também. Eu louvo a Deus e agradeço pela vida dessas irmãs. Aleluia. É no meu coração, aqui dentro. Que Deus multiplique a caminhada dessas irmãs da terra para fazer segundo o querer do meu Deus. Aleluia. E ela sempre, quando a igreja precisar, ela esteja ao dispor para fazer o que Deus tem na vida. Glória a Deus, aleluia. É capacitação. Deus capacita. Às vezes você diz que não é capacitado, mas Deus capacita você. Cada alma é uma ferramenta dada por Deus. Agora Deus esse ano também, né, preparou uma lembrança. Aleluia. Eu disse, não é para quem dizer que as irmãs fez isso e aquilo, que eu vou dar não. Porque foi de Deus, Deus me alinhou. Em casa, Deus me comoveu, né? E eu deixei, eu dar uma lembrança para essas irmãs que cooperou neste ano. Deus preparou, meu amado. Não foi a irmã Maria, não. Foi Deus que preparou essa lembrança para essas irmãs que hoje realizou esse trabalho, né? Eu vou deixar a minha mãe, que é minha mãe de companheira, eu vou dar um presentinho para a irmã Isabel. Aleluia. Que foi que Deus preparou. Aleluia. Deus de glória. Aí eu chamo a irmã Isabel. Aleluia. É você. Aleluia. Isso aqui é de coração. É só para as crianças, viu, amado? Não é irmã Maria que está dando, não. Aleluia. É o salgadinho de Jesus e as crianças que estão presenteando ela. Também vou chamar, né? Minha mãe de companheira, né? Eu sou João. Minha mãe de companheira é a Belcina. Essa é a minha mãe de companheira na alma do meu Senhor. Aleluia. Todos amados, quando eu convido ela, aleluia, ela sempre está aqui para fazer a coisa para meu Senhor. Ela é minha mãe. Aleluia. No lugar de eu ser mãe dela, ela é minha mãe. Mas é minha mãe da obra. Né? Eu sou mais top que ela, meu querido. Ela que é minha mãe. Aleluia. Porque sempre, quando eu convido ela, ela está de coração lá dentro. Eu também vou dar uma lembrancinha para ela. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Engrandecido é o Eu Senhor. sabia que ela ia chorar. Eu sabia, viu, amado? Não é pra gente agradecer, não. É pro nome do Senhor ser agraciado. Porque quando você diz que não pode, você pode sim. Aleluia. Porque a palavra de Deus fala, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos sempre todas as coisas. Não seja um crente desanimado, né, irmão? Tu ficou mais jovem, né? O velho passado ficou para trás. Nós vamos caminhando para um ficando novo. Aleluia. Você está avisada, Carmota? Eu nunca me cansou de sempre novo. E ali ficou a cabeça de você das irmãs que não veio. Amado, não deixe de pôr debaixo do seu joelho. Aleluia. Porque enquanto eu tiver fogo de vida aqui na terra, aleluia, eu não vou deixar de fazer isso que Deus me põe no meu coração. Amado, é peleja, é luta, é perseguição, né? Mas eu sou vitoriosa. Só essa bênção que Deus me deu, amado. Eu até falei para Deus, eu vou tirar um dia para uma noite assim para eu contar o que Deus fez. Deus fez milagre. Amado, eu pedi um presente para meu Senhor no dia das mães e Jesus me deu. Aleluia. Esse algo que eu queria, Deus me deu. No meu aniversário, eu completei como nessa semana e como na outra semana, Deus me deu um dos melhores presentes que eu queria. Foi uma casa, irmã Maria, para você sair daquele lugar onde você mora, não. Foi um carro, não. Mas foi o que eu pedi para o meu Jesus. E ele me concedeu. Ele nesta noite, numa diferença. Eu creio, Jesus. Pensa tudo assim, ó. Lá no terra, na lavanderia, tinha um cantinho ali, bem escondidinho, e você começa a falar com Jesus.
meus filhos não aceitaram Jesus na amada igreja, mas Deus está trabalhando. Deus está agindo. Aleluia. Aquelas lágrimas que eu derramava na madrugada, Deus está me respondendo. Aleluia. Se não vale a pena fazer algo para Jesus, não vale a pena na igreja. Não canse de fazer o que tinha sim para Jesus. Aleluia. Que Ele mais coisa faz do que eu a favor. Desde já agradeço a amada igreja. Agradeço também o meu pastor, que é uma bênção na minha vida. Aleluia. Adriana, que mais irmãos, obreiro, que eu tenho com força na minha família. Eu sou filha única, viu, amado? Por isso que vocês é minha família. Sou filha única para todo mundo. Aí Deus foi essa abençoada na minha vida. Eu choro, ela chora junto, viu, pastor? Dessa maneira. Eu não vivo nem diretamente na casa dela, mas o que eu passo, o que dói em mim, dói nela também. Não me estou dizendo porque ela está ali. Aleluia. Por isso Deus faz algo, põe, Eu pensei que era rocha, mas não sou rocha, não. Aleluia. Eu tenho mais a Deus para caminhar do meu lado, amado. E sempre quando eu penso que eu digo que eu estou fraca, aí é onde eu tiro forte. Aleluia. E assim, desde já, os irmãos, tudo de bom, tudo do meu coração. Aleluia. Um abraço em toda a igreja. Aleluia. E eu desejo para vocês tudo de bom, de bênção, de vitória. Aleluia. Se tu não alcançou ainda a vitória, mas crê que você vai alcançar na igreja. Continue na presença de Deus. Não olhe para trás, olhe para frente, que o alvo que é Jesus na minha vida e na tua vida. E desde já, uma bênção e um abraço de Jesus para vocês. E a fala agradece ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a A Deus. diaconisa para colher a oferta, ou o diácono. E tem um louvor que nos diz assim, Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, por não há. Mas eu bem sei que a minha vida ao Senhor que eu estou pronto para pregar, para
Primeiro que nós devemos ter em nossa concepção o seguinte, que a igreja não é nossa. O Senhor já permite a nós uma liberdade, mandarmos na nossa casa. E primeiramente, antes de nós mandar, que nós devemos dizer, Senhor, em primeiro lugar é o Senhor, depois sou eu. Não é isso? Aí somos Senhor da nossa família. É assim que nós devemos procurar entender. Quando chegar na igreja, nós não somos o dono da igreja, como nós somos o dono da nossa casa. Na igreja tem um dono. Quem é ele? É Jesus. Então nós devemos conversar com Jesus, saber que nós não falamos nada, é ele que fala. O que ele determinar é isso que vai ser feito. Nós não podemos determinar nada, porque a igreja, quem deu a vida por ela foi ele. Amém? Foi Jesus, não foi nós. Aí aquilo que nós vamos falar é com a permissão dele, abrir a nossa boca e nós vamos falar. Hoje, nós temos aí, na nossa concepção, dizendo o seguinte, é um dia normal, um culto normal, como outros demais que já foram, e que o mês é um tanto diferente. Um mês natalino, um mês festivo, um mês que as famílias se comovem de um lado para o outro, um liga dizendo que vai e o outro liga dizendo que vem. Não é isso? Por meio telefônico, por meio carta, SEDEX, quando está muito aproximado, então SEDEX fala também depressa. Por meio da carta, via SEDEX, chega lá depressinha. Não é isso? E os convites são feitos assim. E as pessoas então começam a se locomover. Ou via aérea, hidrovia, vias águas e pelas rodovias que vai caminhando o carro, que vai correndo, né? Então, essas pessoas se locomovem. E nós estamos certos disso. A igreja ela é formada por meio de várias famílias para se tornar uma família. Porém, a minha família é uma, Cláudia é outra, as Reginaldo é outra, Carlos é outra, enfim, todos nós somos uma família constituída e a igreja de Deus ela é formada por meio de várias famílias. É interessante se você começar a analisar isso, como Deus tem os seus meios de trabalho e eles corretos. Porém, a minha família eu quero que esteja bem. Vocês entendem? Cada um de nós entendemos que a nossa família esteja bem. Não é isso, Daniel? Ninguém vai querer mal para a sua família, mas quer que esteja otimamente bem. E eu quero dizer para vocês que é isso que Deus quer também da sua família, que esteja bem. Que da forma que eu quero, particularmente, que a minha família esteja bem, Deus quer que a sua família esteja bem. E é uma família que são juntas de um lado, do outro, do outro, do outro. Deus coloca todos para serem uma só família na pessoa dele. Uma família cristã. Se nós tivéssemos a possibilidade de reconhecer isto que Deus faz, é a melhor coisa que você deveria se conscientizar e saber que, como Deus tem a primazia de trabalhar ao meio e ao coração de cada um. Você já pensou isso? Um do norte, um do sul, um do leste, outro do oeste.
Deus traz as famílias, coloca tudo em um só lugar para formar uma família. E serem todos. E serem todos um. Deus quer que um esteja bem, o outro esteja bem também. Porém, nesta noite, o culto é direcionado para com as crianças. Que nós, adultos, devemos também nos considerarmos como crianças. Agora, porque nós analisamos o seguinte: encontra-se alguém numa peleja, fazendo disputa e querendo um ser mais do que o outro. Quem seria melhor ou maior? E dois adultos nesta peleja. O Senhor Jesus pega uma criança e diz: olha, se quiser ser maior, faça-se como uma criança, que só vai chegar no céu assim. Simples. Pessoa é conselho, nada, ruim, e o ser humano é terrível. Depois que houver qualquer coisa, como eu acredito que dentre esses dois adultos que estão fazendo um discurso, quem seria dos dois o melhor e quem seria maior, acabaram ficando-se a um só lugar, a um só nível, porque não haveria impossibilidade. Quando a pessoa de Jesus fez o juízo, o que essa pessoa iria dizer mais? Chega-se aqui, eu posso dizer: você vai para o céu e o outro não. Porém, quem é dono do céu? Sou eu? Não posso fazer isso. A Bíblia nos dá o direito somente de nós caminharmos olhando para a pessoa de Jesus. Porém, não fazendo julgamento, como a Bíblia diz, usando o Senhor fazendo uso de Paulo. Vocês examinem-se a si mesmos. E isso que nós nunca paramos para fazer. Nós queremos sempre examinar o outro. Sempre somos melhor do que o outro. É isso ou não? E a Bíblia diz para nós considerar o outro maior, melhor. Entendeu? Mas ninguém quer ficar parado atrás. Eu tenho um desafio muito sério. Ninguém se julga assim. Ninguém faz exame de si próprio. Sempre faz exame dos outros. E é tão fácil da gente entender isso, que por meio da medicina, o médico vai lá, examina um, examina o outro, e diz que o outro está com uma doença X, e aquela outra X, e para isso, para aquilo. E por que ele não se examina a si próprio? Hein? Vocês já analisaram isso? Mas ele precisa de se dirigir ao outro médico, para o médico examinar ele e conceder um remédio para ele. Interessante, né? Eu disse isso para o médico. Disse: olha, o senhor na linha medicinal, o senhor está otorgado por Deus abrir a sua mente e o senhor direcionar o remédio para tal enfermidade. Agora, para mim, o senhor já, na linha espiritual, o senhor já não tem. Eu posso entender melhor, porém não posso fazer nada, somente o Senhor pode fazer. Nós podemos somente abrir a boca e dizer: Senhor, tem de misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia vai triunfar. É interessante isso aí, né? Misericórdia. E onde você para e você vê misericórdia agora? De um irmão para com o outro, para com
eu quero ser entendido, mas não entendo ninguém. Você vê a situação que Deus está? Ele entende nós todos. E ninguém entende Deus. Por quê, irmãos? Se Ele é tudo, em todos, é todos, todos por um, e um só por todos, que é a pessoa de Jesus. E que nós queremos dizer na noite deste dia é o seguinte, que um menino, eu gostaria que não somente a criança, mas nós adultos também venhamos se conscientizar disso e cairmos a este nível. Que a pessoa de Moisés, se vocês quiserem, podem ler o livro de Êxodo, o capítulo 1, diz ali que Faraó, como sendo rei ali no Egito, houve umas informações e queria ficar somente ele e não deveria ter um macho, o menino que nascesse, porém era para se tirar da vida. Entendeu? Menino tiraria a vida. Ele disse para duas parteiras de lá, do Egito, que do povo hebreu, somente das hebreias, que não deveria menino ter vida. Vocês estão entendendo? Não deveria ter menino, não. Mas somente as meninas ficariam com vida, mas o menino ceifava. E houve uma escada. E ele chamou a atenção, porque o menino seria colocado para os rios. Entendeu? Porém, ele falou com Cifra de Pó, seriam as parteiras. Ele ordenou a elas, dizendo: olha, menino das hebreias não pode ter vida, somente as meninas. Mas não houve a possibilidade de uma coisa. As parteiras disseram: não vamos fazer isso, porque nós não temos que temer ao homem, nós temos que temer a Deus. Temer a Deus. Foi quando então Moisés, vou ver se esse cara, diz: bom, já que sendo assim, então tem que colocar para o rio. Por quê? Qual era a ideia de Faraó? Colocar no rio. Essa criança não iria ter vida às águas. Não é isso? Mas nós vemos que houve um trabalho muito importante. Vamos ver, né? Porém, a Bíblia nos diz com respeito. É o capítulo 2, diz com respeito ao nascimento de Moisés. E seria tão importante que as crianças agora começassem a terem a possibilidade, porque nós vemos Moisés, na sua caminhada, Deus anuncia a Moisés até a morte dos primogênitos. É interessante isso aí, né? Mas dentro de tudo isso, bem antes, a história é muito longa, a história é extensiva. Moisés
por ver um egípcio e um hebreu saindo na força brutal, e ele viu que o hebreu estava levando desvantagem. Que ocorreu? Ele, como hebreu, ele foi lá e defendeu o hebreu. E o egípcio, então, foi a pessoa menos favorecida. Acabou perdendo a vida. Pois ele teve que sair correndo lá do Egito. Amém? E eu achei interessante isso aqui. E a Bíblia nos diz que o último verso do capítulo 1 diz assim, que é o verso de número 22, dizendo assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Isso aqui não seria para os egípcios, somente para o povo hebreu, só Israel. Então o que o Faraó queria foi o seguinte: ter lá os israelitas como cativo, ali não poderiam fazer nada, teria que comer, e eles dessem, que eles permitissem, e eles teriam que trabalhar em olaria, fazendo tijolo, tantas outras coisas. O serviço mais brutal que existisse seria para os israelitas, o povo de Deus. Os hebreus estariam ali como cativos, não teria direito ao. Vocês estão entendendo? Mas Deus quer dar o escape para as crianças e quer dar o escape para os adultos. E para ficar adulto precisa ser criança primeiro. Vocês estão entendendo? Então de criança é que chega a ser adulto. Deus dá o escape para as crianças e depois o escape para os adultos. Porque a criança vai crescendo. Quando hoje nós procuramos entender o seguinte, que nós, como pessoas que conhecemos a Deus, nós achamos que as nossas crianças devem ser acabrunhadas, serem quietinhos, não fazerem nada. Mas, irmãos, todas as crianças são quietinhos perante os pais. Porque eles são crianças, eles têm aquele desejo de brincar, de pular, de correr. Nós devemos entender isso. E quando isso se ocorre, tem a possibilidade também de se machucar, não tem? Devemos entender isso. E são como os demais, não são diferentes. Mas sempre com uma possibilidade. Deus está sempre guardando as crianças. Então, ao nascimento, o menino não poderia viver, foi lançado ao rio. Eu acho interessante isso aí, como Deus faz as coisas, não é? Deus coloca a possibilidade da própria mãe criar o menino. É interessante. Vai ser igual a mãe dela. Vai lá, coloca a borda do rio, um junco, uma arca, perturbou, fechou direitinho, daí alguém de hoje morta, né? São as criadas da filha de Faraó. Olha isso. Olha lá que vem na formiga, o que está acontecendo? Então a filha de Faraó já logo de imprensa inspirou. Dizendo:
As criadas lá foram lá, pegaram o menino, a arquinha, e levou lá. Aí sabe o que ocorreu? A filha de Faraó que desceu, Senhor. Mas não, esse menino é muito bom. Mas deixa eu então procurar quem vai cuidar desse menino. Aí a irmãzinha mais do que esperta, o mais rápida possível, isso não é procurar uma pessoa. Procurar uma ideia, cuidar das coisas. Foi procurar quem? Foi procurar quem, irmãos? A mãe do menino. É interessante isso aí. E Deus permitiu isso. Deus permitiu. Aí depois, com um salário, a filha de Faraó ainda pagava. Deus sabe trabalhar. Deus sabe falar. Nós somos meninos, nós somos crianças, não entendemos nada. Mas Deus reconhece antes até que fosse formado. Entenderam? Veja bem, então a filha de Faraó permitiu. Então, convida para leva essa criança porque eu vou fazer um salário e vou pagar para essa senhora. Ela não sabia do que era a vida da criança. Vai lá então, todo mês ela cuida da criança. E a criança vai crescendo, vai crescendo. Entra na escola, que é o que faz as crianças hoje também, vão crescendo. Hoje é novo, eu posso dizer isso que é novo. Eu conheço um tanto e muita gente conhece também a escola. Hoje tem prédio, as mamães têm as crianças aí, acho que 5 meses fica o poder da mamãe cuidando da criança, né? E depois creche. Não é? Coloca na creche, vai trabalhar, tá? E dali a criança é alimentada, vai crescendo. E eu tenho notado que talvez alguma coisa tenha ganhado outros caminhos por essa situação. Que a criança junto com os pais é outra coisa, claro. Mas quando dá desencaminhamento com o pai não. Mas eu quero dizer que aqui Deus tutela Moisés, Deus cuida de Moisés, a criança cresce, a criança vai para a escola, é formado no linguajar dos egípcios, viu? Na lei dos egípcios, e dali Moisés é preparado para tirar então até o povo. Deus de lá. Mas uma peleja muito grande, irmãos. Não foi na primeira informação que a Faraó lá, de não, quando o negócio foi bacana, endureceu com Moisés. E Moisés só fazia o que Deus. Moisés só fazia o que Deus ordenava. Ordenava para falar isso, Moisés ia lá e falava. E Moisés, então, por sua vez, o coração endurecido, tá, que nem pedra, ferro e etc. Se bem que o ferro é feito de uma pedra também. Ferro, será que você acha que é, né? Ele é feito de pedra também. E Deus vai trabalhando ali, vai endurecendo o coração de Faraó e chega até a morte do primogênito. Não, pode acontecer o que quiser, não vai, não fica aí cativo. Vai trabalhar aí, está no nosso poder, vai trabalhar, não ganha nada e ganha aí só os pepinhos,
vai lá e consegue tirar este povo. Amém, irmãos? Crescimento da criança. Pensa que foi de um dia para o outro, não é de um dia para o outro. A criança não cresce de um dia para o outro. E os pais é tipo, as crianças são tipo plantação. Você nunca vê a criança crescer. Só outro que está fora. Se os pais ficarem 1 mês, 2 meses, 1 ano para fora, quando eles voltarem, a mãe já cresceu tanto assim. E às vezes está junto e não nota que ele cresceu. É o tipo da plantação. A plantação nunca cresce, então nunca vê a lavoura crescer. Não é verdade? Nunca vê. Vê, ô pastorzinho? Não vê. Mas ele vai lá, fica o dia inteiro no meio da lavoura, cuida do canto, cuida do outro e volta para casa. Quando ele volta no outro dia, a plantação está mais alta. Ela cresce à noite, fora do olhar do homem. Só no olhar de Deus. É assim que você deve estar preocupado para que o Senhor esteja te vendo. O Senhor esteja te olhando. Aonde você estiver, é importante que Deus esteja te olhando. Que Deus esteja cuidando de você. Então vai crescendo sempre na tutela de Deus. A criança cristã é assim. Ela cresce já na tutela de Deus. Porque os pais vão informando, como disse Salomão, informam para a criança o caminho que ele deve andar. Mesmo que depois ele venha sair fora. Mas ele vai lembrar, meu pai e a minha mãe me informam, que é por aqui que eu devo andar. É isso que ele vai até lá na frente. O mundão convida, ele vai. Na verdade, ele não tem conhecimento do mundo. Está no mundo, só dentro da igreja, porque a igreja está no mundo. Mas ele está dentro da igreja, na visão de Cristo. Aí ele quer dar uma escapada, escapa para a direita, para a esquerda e vai lá. Dá uma olhada lá. E sabe quando dá uma saída por lá, sabe que é por lá? Logo é pego por lá. Aí sai na companhia de um, na companhia do outro. Quando é o menino, aí ele faz uma participação, porque os outros levam a isso. Mas pastor, não tem companhia assim. Tem. Eu digo para você que tem, que eu já fui também. Eu andava junto com os colegas e sempre diziam, então pega, dá um bico. Comigo não. Você quer dar pega e quer dar bico, dê você. Pronto. E nós vamos saindo, nós vamos caminhando. Agora, lá o mundo é esse, é essas informações. Então a pessoa que está aqui, ele vai lá, encontra com isso, talvez até participa, não dá certo, é quando então ele vai lembrar-se que o pai e a mãe ensinou ele. Não, eu vou voltar. Lá minha mãe, meu pai me informou. E é bom sempre o filho obedecer o papai e a mamãe, porque a Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 5, dizendo o seguinte: quando nós obedecemos o papai e a mamãe, nós teremos nos nossos dias prolongados. São muitos longos os nossos anos na presença de Deus e falando de Deus. Você nunca deve esquecer de falar de Deus. Amém, irmãos? Amém. Isso parece que não tem vantagem alguma, mas tem. Tem vantagem. Então você veja bem que o menino recebe um salário, né? Então diz aqui no versículo de número 9, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: então disse-lhe a filha de Faraó,
cuida do menino, o menino cresce e depois vai ter uma grande utilidade para Deus. Formado aos conhecimentos egípcios, esse menino agora recebe uma responsabilidade, agora já sendo moço, de tirar o povo lá do Egito, embora saiu, porque Deus haveria prometido que estaria tirando e tirou. Quando Deus promete, Deus não falha. Uma coisa você pode estar certo, Deus fala é A, é A. Quando Deus falar é B, é B. Se ele falar sim, é sim. E se ele falar não, é não. Não adianta querer mudar. Então é o nosso pronunciar deve ser isso. Você deve estar sempre firmado. Sim, sim. Não, não. É a própria palavra que nos diz isso. Para nós termos firmeza naquilo que falamos. Amém? Agora nós estamos vendo as coisas caminhando por outro lado. A pessoa fala, sim, agora já muda só um passo, não. Assim não pode. Observa a Deus ou não. Temos que entrar pelo caminho. O caminho certo, o caminho correto, o caminho direito, porque para Deus o caminho é direito. Deus tem responsabilidade com a gente, desde menino, vamos falar como adultos agora, mas desde quando nós aceitamos a Jesus, que se tornamos uma criança, um menino, tratado somente com leite, não se come uma outra alimentação mais forte, Deus está cuidando de você. Mas você deve aprender sim, sim, não, não. Porque o que passa disso, a própria Bíblia diz que é de procedências diabólicas. Procedências malignas. E o crente deve ser uma só palavra. Ele fala, agora entra 2013, é a mesma. E não queira você ficar aqui em 2012, não, para cá, para 2012. Como eu vejo muitas pessoas quererem ficar 10 anos atrás, 20 anos para trás, não fica lá não, irmãos. Cristo está para frente. Nós somos seguidores de Jesus, vamos caminhar junto com Jesus. Finda-se o ano, Jesus já está em 2013, eu estou acompanhando Jesus. Você deve fazer, acompanha Jesus. Não fica para trás não, porque senão você vai perder Jesus de vista. Não é verdade? Amém, irmãos? A Bíblia dá o direito de nós lembrarmos de alguma coisa do passado. Não viver lá, mas lembrar. Olha, tal tempo passei por uma situação não muito agradável, mas agora estou bem. Porque quando a pessoa está com Jesus, está bem. Sem Jesus, está mal. Amém? Deus abençoe, Deus possa guardar a todos nós. Mas é criança e você é adulto. Porque você é adulto já foi criança também. Por isso que eu dou valia ao ponto de criança. Eu dou. Porque eu já fui criança também. Quem é que nunca sentiu desejo de brincar? De correr, né? Tem que não. O adulto hoje pode se comportar mais que ele já teve. Foi uma passagem que houve. Amém, irmãos? Isso já se ocorreu muito com o senhor, não foi? Quando o senhor era criança. E às vezes, quanto couro levou da mamãe, né? Por fazer coisas erradas. Amém, irmãos? Deus abençoe, Deus possa guardar a todos nós, que nós vamos continuar olhando sempre para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, Deus possa guardar. Amém? Amém? Os irmãos ouviram a nossa irmã Adriana falar, né? Quando terminar o culto, vamos lá no fundo, que vocês vão ver que bênção gloriosa.
Amém? Aí vamos para casa, ó, prontinho, chega só descansar e amanhecer o dia, dormir tranquilo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar agradecendo a Deus nesta noite. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez diante de Ti nós estamos, Senhor, para Te dar graça, Te agradecer, Senhor, por esta bênção maravilhosa. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um que aqui está. Senhor, dá-nos, Senhor, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Guia, Senhor, os nossos passos. Dá livramento, Senhor, daquilo que não provém de Ti. Meu Deus, meu Pai, abre as portas do céu, Senhor. Abençoa, Jesus, nesta noite o Teu povo. Abençoa mesmo, Senhor, e dá vitória. Em nome do Senhor Jesus. O nosso irmão, pastor Zezinho, interpreta a mesa. Aqui a menina tem também? Amém. Irmãos, eu não acho ruim nenhuma. Jamais. Eu informei cada um que todos terão direito de se congratular com a família. Isso que eu disse, o número reduzido. Eu acho que você deve se congratular mesmo com a sua família. Porque nós temos visto, você não conhece Jesus, você tem Jesus, você se exala da família, não pode, você deve se aproximar da família, pregar para ele, por ele também ter salvação igual a você. Amém? Façamos isso. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que o grande amor do seu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, conosco esteja e conosco permaneça. Desde agora e para todos sempre, nós já dizemos em uma só voz. Amém. Que Deus guarde, que Deus guie todos os nossos passos. Vamos se alimentar físico, alimentar espiritual.